Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das atividades complementares sobre o PET volume 1 da semana de número 1. Mas, antes, quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? O nosso tema é análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que se preocupa em descrever, ou seja, contar as possibilidades. É a matéria que desenvolve métodos para fazer a contagem com eficiência. Um desses métodos é o princípio aditivo. É usado para somar as possibilidades. Quando usar? Quando aparecer o conectivo OU. Vamos para um exemplo. Questão retirada da OBMEP. Uma vila tem 2 saídas ao norte e 2 saídas ao sul. De quantas maneiras é possível sair da vila? Bom, temos uma ilustração e temos um caminho nela. Vamos imaginar que essa ilustração é uma vila. Temos uma pessoa neste caminho. Ela está em sentido norte, ou seja, ela tem 2 opções de saídas em sentido norte. Ela pode escolher uma delas. Ou ela escolhe o lado direito, ou ela escolhe o lado esquerdo. Observa, conectivo ou, em minhas palavras. Agora, se ela estiver em sentido sul, ela também tem 2 opções de saídas. Ela tem no sentido direito ou esquerdo. Analisando essas informações, eu posso concluir que ela tem 4 opções para escolher uma para poder se retirar dessa vila, sair dela. Olha essa dica. Você poderá escolher de um ou de outro. Está vendo o conectivo? Se aparecer o conectivo ou no pensamento ou na frase, princípio aditivo. Basta somar. Norte, eu tenho 2 opções. Sul, eu também tenho 2 opções. O que acontece? Ou eu posso ir para o norte e escolher uma opção, ou eu posso ir para o sul e escolher uma outra opção. 2 opções em cada sentido. Somando 2 mais 2, nós temos a resposta. 4 maneiras. É possível sair da vila usando 4 maneiras diferentes. Entre elas, 2 saídas ao norte ou 2 saídas ao sul. Princípio aditivo. Um outro método é o princípio multiplicativo. É usado para multiplicar as possibilidades. Quando usar? Quando aparecer o conectivo e. Exemplo. De quantas maneiras podemos dar 2 prêmios a uma classe com 10 rapazes, de modo que os prêmios não sejam dados ao mesmo rapaz? Dica: você poderá escolher de um e de outro. Ou seja, imagine que temos 2 prêmios. O primeiro, sorteio, participa os 10 rapazes. Já o segundo, quem ganhou o primeiro prêmio não poderá participar do segundo prêmio. Então, ficaria 9 rapazes participando. Isso dá a ideia de e, o conectivo e. O que eu vou fazer? Multiplicar os 2 valores. Resulta 90 maneiras. Pronto. O nosso tema, análise combinatória. É a parte da matemática que estuda contagem.
ela divide essas contagens em 3 tipos. O primeiro, permutação, é usado para trocar as posições entre os elementos. Quando usar? Muito importante, quando o número de elementos for igual ao número de posições. Sua fórmula, referente à permutação simples. P igual N fatorial. N é o número de elementos. Vamos para o exemplo. De quantos modos 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 5 lugares? Pessoal, número de elementos for igual ao número de posições. 5 pessoas, 5 lugares. Os números são iguais. Eu uso permutação igual N fatorial. N é o número 5, porque eles são iguais, 5 pessoas, 5 lugares. E eu irei fatorar o número 5. Professora, como fatora? Simples. Eu vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Do número 5 até o último número, que é 1. O último sempre é 1. Multiplicando isso tudo, nós temos 120 modos. Resolveu! Segundo tipo, arranjo. Quando usar? Quando o número de elementos forem diferentes ao número de posições. Em arranjo, isso aqui é importante. A ordem importa. A fórmula para o cálculo dos arranjos simples. N é número de elementos e P, número de posições. Basta descobrir cada um desses aqui e substituir na fórmula, lembrando do fatorial. Exemplo, vamos para o exemplo. De quantos modos 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 3 lugares? Nós temos um sofá e temos 3 pessoas para analisar. São 5 pessoas, tá bom? Isso aqui eu sei que é arranjo. Agora eu vou saber se a ordem importa. Observa a análise. Tenho 5 pessoas e tenho 3 lugares. A diferença em números de elementos e número de posições é arranjo. Mas tem que continuar a analisar se realmente a ordem importa. Tenho o sofá e coloquei 3 pessoas. 2 pessoas estão de fora. Tirei uma foto. Agora eu irei mudar a posição dos 2 rapazes. Fica assim. Tirei outra foto. Agora vem a minha pergunta, simples. Quando muda as pessoas de lugar, a fotografia altera ou conserva? Você olha para ela, alterou ou ficou a mesma coisa? Ela alterou. Se alterou, aí sim a ordem importa. Temos que usar a fórmula de arranjo para resolver essa situação. Vamos lá? Lembrando que P é o número de posições, 3 lugares. N é o número de elementos, 5 pessoas. Substituindo na fórmula, ficou assim. N, 5,3, que representa posições, igual N, número 5, 5 fatorial, 5 de novo, menos o valor de P, que é 3 lugares. Resolvendo isto aqui, temos 5 menos 3 é 2, 2 fatorial. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Vamos fatorar. Eu irei fatorar todos, até o número 1. O 5 fatorando, 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando que fatoração é multiplicação e embaixo também. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar o resto que sobrar. Cortei o 2 e 1 embaixo e em cima também. Agora, multiplica 5 vezes 4 vezes 3. Resultou 60 modos. Eu tenho 60 modos aqui. Arranjo ele é usado para trocar as posições entre os elementos também, tá bom?
Terceiro tipo, combinação. Também é um meio de contagem. Quando o número de elementos forem diferentes ao número de posições. Diferentes. Importante, em combinação, a ordem não importa. Já em arranjo, a ordem importa. A fórmula para o cálculo da combinação é esta aqui. Lembrando que P é o número de posições e N o número de elementos. Vamos para o exemplo para entender melhor. Quantos trios, 3, posso obter dispondo de 5 pessoas? Eu tenho 5 pessoas: Carlos, Amanda, Marcos, Maria e José. Irei formar grupos com 3 pessoas. O primeiro, Carlos, Amanda e Marcos. O segundo, Carlos, Marcos e Amanda. O terceiro, Marcos, Amanda e Carlos. Uai, professora, esses 3 grupos possuem as mesmas pessoas. Isso é combinação. Agora vamos entender o porquê. Eu posso mudar a ordem, porque a ordem não importa. Aqui eu escolhi Carlos primeiro. Já no último, eu coloquei ele lá na terceira opção de escolha. Eu mudei a ordem, não importa. Porém, conservei os nomes. Se eu conservei os nomes, lembra de combinação. Pronto, agora vamos resolver. Substituindo a fórmula, lembrando, né? P é o número de posições, nós temos 3 posições e número de elementos, 5 pessoas. Substituindo, ficou assim. Aonde for N, coloco o número 5. Aonde for P, o 3. Ok? Agora resolver. Vamos resolver o parêntese. 5 tira 3, ficou 2. Continuando, fatorando o número 5 até o 3. Por quê, professora? Porque eu vou cortar este número 3 com o de cima. Eu posso cortar. Aí ficou 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. Continuando, 5 vezes 4, 20. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, deu 2. Dividindo, resulta 10. 10 trios. Probabilidade, um pouquinho sobre probabilidade. É a parte da matemática que estuda chances de um evento acontecer. Qual é a probabilidade de chover amanhã? Isso é a mesma coisa que dizer quais são as chances de chover amanhã. Probabilidade, ela tem uma conotação de chance. Tem a ver probabilidade com chances, tá bom? Vamos para a fórmula. PE significa probabilidade do evento acontecer. NE significa número de elementos do evento. NR significa número de elementos do espaço amostral. O básico aqui para a gente poder responder a questão de número 2. Atividade número 1. As portas de acesso de todos os apartamentos de certo hotel são identificadas por meio de números ímpares, formados com 3 elementos do conjunto M, 3, 4, 6, 7 e 8. Nessas condições, é correto afirmar que o número máximo de apartamentos desse hotel é... Pessoal, nós temos um hotel e dentro dele existem apartamentos com numerações por meio de números ímpares, com 3 algarismos. Usando esse conjunto aqui, nós iremos criar novos números. E quantos eu consigo criar? Observe o seguinte, já criei um, 333. Pode repetir um número, não tem problema. 3 elementos, centenas, dezenas e unidades. Observe o raciocínio. Nós temos um conjunto, M, com os números 3, 4, 6, 7 e 8. O primeiro dígito, que são as unidades, temos 2 possibilidades, que é o número 3 e 7, porque tem que terminar
com o número 3 e 7, porque precisa ser ímpar e os dois são ímpares. O segundo dígito são as dezenas. Temos 5 possibilidades. Podemos trabalhar com esses 5 números. E o terceiro dígito também temos 5 possibilidades, que é na casa de centenas, que são os números do conjunto M. 3, 4, 6, 7 e 8. Estamos falando de análise combinatória. Princípio multiplicativo, ou seja, eu vou multiplicar as possibilidades. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 2. Se eu multiplicar 5 vezes 5, 25 vezes 2, 50. É a letra D. Mas eu vou continuar a análise. Vamos criar uma sequência de números para poder descobrir o número máximo de apartamentos. Vamos fazer umas possibilidades aqui. Eu vou fixar em centena o número 3 e em unidades o número 3. E vou movimentar as dezenas. Eu consigo formar 5 números. 333, 343, 363, 373 e 383. Agora, eu vou fixar o número 4 em centenas e vou manter o 3 fixo também das unidades. E vou movimentar os números das dezenas. Criei mais 5 números. Vou fixar o número 6 de centenas, manter fixo 3 de unidades e vou criar os números com os números das dezenas. Encontrei mais 5. Vou fixar o 7, mantendo 3. E com as dezenas, fui criando os números. Fixar o 8, manter o 3 de unidades e movimentar as dezenas. Pronto. Isso aqui representa os números com os finais 3. Quantos números eu consegui criar com o final 3, que é ímpar? Basta multiplicar linha por coluna. 5 por 5, 25 números. Agora, se no lugar do 3, final 3, eu colocar o 7, eu vou ter também 25 possibilidades. Somando tudo, eu tenho 50. 25 mais 25, 50. Usando o princípio multiplicativo, só multiplicar 5 vezes 5, 25 vezes 2, 50. A letra D. Atividade 2. Em um central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas, de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Pessoal, estamos falando de probabilidade. É a parte da matemática que estuda chances de um evento acontecer. Probabilidade de evento é o que vamos descobrir. NE é o número de elementos do evento. Nós estamos falando de 1 até 20, então são 20 elementos. NR, número de elementos do espaço amostral. O espaço amostral é de 1 até 100, então são 100 elementos. Substituindo, nós temos 20 centésimos. Letra C. Atividade 3. Numa pequena empresa, existem 6 funcionários, Sandra, a chefe, e mais 5 subordinados, André, Cláudia, Maria, Marcos e Paula. Sandra precisa formar uma comissão com no mínimo 2 e no máximo 4 funcionários dentre esses 5. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por André e Marcos é a mesma formada por Marcos e André. Logo, a ordem não importa. Análise combinatória. Estamos falando de combinação. Temos a fórmula para o cálculo da combinação. A ordem não importa, realmente. André e Marcos, Marcos e André. A pergunta é o seguinte: Sandra poderá formar quantas comissões diferentes? E deu uma dica. Cada comissão pode ter 2 ou 3 ou 4 pessoas. Faça a soma dos resultados parciais. Essa dica refere-se
o conectivo ou, princípio aditivo. Ao conectivo ou, o que fazemos? Somamos. Isso é muito importante. Vamos para as combinações. Combinação com 2 pessoas, com 3 pessoas e com 4 pessoas. Combinação com 2 pessoas, usando a fórmula N é o número de elementos, P é o número de posições. Ou seja, 5 subordinados representa número de elementos e P, número de posições, que são 2 pessoas. Resolvendo o parêntese, 5 tira 2, 3 fatorial. Eu vou fatorar o número 5 até o 3 e manter o fatorial para cortar o 3 fatorial numerador e denominador. E fatorei o 2 até chegar no 1. Cortei. Sobrou isso aqui. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Dividindo, achei 10. Combinação com 3 pessoas, mesma fórmula. N, 5 subordinados. E P, 3 pessoas. Resolvendo o parêntese, ficou 2 fatorial. Fatorando 5 até o 2, até o 3 fatorial, para poder cortar. Vamos cortar. 5 vezes 4 e 2 vezes 1 resultou 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Combinação com 4 pessoas. N, 5 subordinados. P, 4 pessoas. 5 tira 4, 1. Vou fatorar o número 5 até chegar no 4, para poder cortar. Mantenho o fatorial. Cortei. 5 dividido por 1, 5. Faça a soma dos resultados parciais do que acabamos de encontrar, do 10 e do 5. 25 comissões diferentes. Sandra poderá formar 25 comissões diferentes. Atividade 4. Um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo, organizado de acordo com o continente ao qual pertencem. Um dos acordos firmados ao final do ano, depois dos países relacionados serem escolhidos aleatoriamente, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. A probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao continente asiático é. E temos as opções. Temos 2 sorteios, estamos falando de probabilidade. Usando essa fórmula, primeiro sorteio, probabilidade do evento igual ao número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. América do Norte, número de elementos 3. 3 países serão sorteados em 6. Achei a fração. Segundo sorteio, mesma fórmula, nós temos 3 países da Ásia, só que o número de elementos do espaço amostral não será 6. Por quê? No primeiro sorteio, 1 ganhou. Então, ficou 5. Será 3 em 5. Conectivo E. Lembrando, princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar as 2 frações. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 5, 30. Não tem o resultado. Simplifica. Divide por 3. Encontramos 3 décimos. Finalizamos mais uma videoaula. Agora, deixe nos comentários de qual cidade você é, qual escola você representa. Então, não se esqueça de acessar meu canal e se inscrever. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigada!